Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Cleiton Peixer, novamente com vocês aqui, dando seguimento ao nosso curso preparatório de segunda fase da OAB, né, em matéria penal. Primeiramente eu peço desculpa a vocês pela ausência, né, esse tempo que eu fiquei aqui sem trazer alguma aula, mas estava empenhado em outros afazeres aí, estava com um cliente preso, que demandou bastante trabalho. Graças a Deus já está tudo resolvido, o cliente já está na rua, né? Então vamos seguir aqui com o nosso curso. Gostaria de agradecer primeiramente aí a dona Sara lá do Bazar Casa Grande por ter mandado esse material para a gente fazer um layout diferente aqui nas aulas, ficou bacana, né? E a gente vai aprimorando a cada dia, tentando melhorar aqui para vocês. Pois bem, na aula anterior nós falamos de revogação da prisão preventiva, né? E fizemos algumas considerações importantes, fizemos a estrutura da peça, raio-x, esqueleto, né? Fizemos a resolução do problema proposto e falamos também do relaxamento da prisão preventiva, no caso de prisão ilegal. O tema que eu trago hoje para vocês, com certeza não é favorito para cair na peça, tá? Mas ele é um tema bastante questionado nas questões, e por isso é importante que a gente passe por ele, tenha conhecimento, saiba onde está pisando, porque pode ser questionado esse assunto na ordem e não nos pegará de surpresa, com certeza, porque você aqui vai estar preparado para fazer tanto a questão como a peça. Como eu disse a vocês, não é um tema tão corriqueiro para o exame da ordem, mas é importante que saibamos acerca dele. Ok? No tema que nós vamos falar hoje é prisão temporária. Prisão temporária é uma espécie de prisão processual que é decretada lá na fase de inquérito policial e, como eu disse, nós falamos só da preventiva, então hoje vamos falar da temporária. Hoje, excepcionalmente, eu não vou trazer o problema para vocês para a gente fazer a vinheta lá e dar aquele tempo para vocês resolver. Como o tema é enxuto, né, o assunto é um pouco curto, então nós vamos fazer diferente. Eu vou fazer alguns questionamentos aqui, colocar algumas considerações e vou deixar um modelo de peça para que vocês tenham como base, para que vocês possam anotar no caderno de vocês aí, né? E servir para outros exercícios, para vocês treinarem. Mas, como eu disse, friso novamente, não é um tema tão importante para ser questionado em peça principal, porque o conteúdo é muito pouco para a OAB exigir de vocês, ok? Mas vamos lá, então, seguindo para a prisão temporária. Olha só, a prisão temporária, ela está lá na Lei 7.960 de 89, tá? E vamos trazer aqui, então, o conceito de prisão temporária. Olha lá. É a prisão cautelar de natureza processual para apurar crimes graves na fase de inquérito policial. Olha só, apuração de crimes graves e na fase de inquérito. Percebam, como eu disse a vocês, que não é um tema muito extenso. A OAB não consegue colocar uma questão tão aprofundada para que vocês resolvam, porque olha só, ela só é cabível lá na fase de inquérito policial, né? Lá onde nem se tem processo ainda, tá? E para apurar crimes graves, perfeito? Então isso você já deve ter anotado aí no seu caderno. Prisão de natureza processual na fase de inquérito policial para apurar crimes graves, perfeito? Seguindo então, vamos lá. Iniciativa: representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Isso quer dizer o quê, doutores e doutoras? Quer dizer que o juiz não pode decretar a prisão temporária de ofício. Ela só é cabível a requerimento, a representação do delegado de polícia, né, ou a requerimento do órgão ministerial. Tá? O juiz não pode decretá-la de ofício. Tá? E quando, é um detalhe importante aí, quando a autoridade policial representa pela decretação da prisão temporária, necessariamente o Ministério Público será ouvido, perfeito? Então anotem aí. Seguindo, vamos lá para o slide novamente. Olha só, quando a representação pela autoridade policial, deverá ser ouvido o MP, tá bom? Então, seguindo, se decretada de ofício pelo juiz, a prisão é ilegal.
como eu falei para vocês, ela só pode ser decretada através de representação da autoridade policial ou representação ou requisição, né, requerimento do Ministério Público. Então, se ela for decretada de ofício pelo juiz, essa prisão é ilegal e é passível de relaxamento de prisão temporária. Perfeito? Seguindo, então, decretação. Olha lá. Pelo juiz em 24 horas e a decisão precisa ser devidamente fundamentada. Percebam que todas as aulas que a gente vem tratando aqui, já foi dito a vocês que toda decisão do juiz precisa ser fundamentada e essa fundamentação precisa ser idônea, né? Não basta alegar aí a gravidade em abstrato do delito, né? Então, na prisão temporária não seria diferente. O juiz tem 24 horas para decidir acerca do pedido de prisão temporária, né? E deve a sua decisão ser devidamente fundamentada. Tá? E um outro detalhe é que no caso da prisão temporária, não está lá na lei que você vai entregar nota de culpa para o preso. Então, o mandado de prisão ele será expedido em duas vias, sendo uma entregue para o preso e ela servirá como nota de culpa, ok? E outro detalhe importante é que o preso temporário ele tem que ficar isolado dos demais presos, tá? Ele não pode ficar junto com os presos comuns e nem com aqueles que tiveram a liberdade cerceada por mandado de prisão preventiva, tá? Ele tem que ficar isolado, inclusive daqueles presos preventivamente. E até, digo, dos presos civis, que são aqueles devedores de alimentos, né? Então, o preso temporário, por a própria necessidade de garantir, né, a investigação, o andamento do inquérito policial, ele deve ficar isolado, perfeito? Seguindo então lá para os slides, como eu disse a vocês, ó, a decretação é pelo juiz em 24 horas e precisa ser devidamente fundamentada. O mandado de prisão será expedido em duas vias, sendo uma delas ao preso, servindo como nota de culpa. E o local do preso temporário, o preso temporário deve permanecer isolado, inclusive de outros presos cautelares. Perfeito? Duração. Olha só, duração é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, em caso de extrema necessidade em decisão fundamentada. Quanto à fundamentação, eu já disse a vocês que tem que ser uma fundamentação idônea, né? Toda decisão judicial deve ter uma fundamentação idônea. E o prazo da prisão temporária é 5 dias, tá? Prorrogável por mais 5 em caso de extrema necessidade. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o prazo da prisão temporária não são 10 dias, doutores e doutoras. O prazo é 5 dias, tá? Podendo, em caso de extrema necessidade, ser prorrogado mediante decisão judicial devidamente fundamentada, né, concedendo a prorrogação. E um outro detalhe muito importante é que nos crimes hediondos, né, o prazo será de 30 dias e da mesma forma, podendo ser prorrogável por mais 30 dias em caso de extrema necessidade, tá? Isso aí está lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos, perfeito? Então, seguindo lá para o slide, para vocês fazerem as anotações no caderno de vocês, olha lá. Duração, 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias. Em caso de extrema necessidade, em decisão fundamentada. E no caso de crimes hediondos ou equiparados, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Está lá no artigo 2º, parágrafo 4º da Lei 8.072 de 90. E com relação ao plantão, diz que a lei diz, né, lá na Lei 7.960, diz que em todas as comarcas e seções judiciárias haverá um plantão permanente do Judiciário e do Ministério Público para apreciar os pedidos de prisão temporária. Isso quer dizer que o preso não pode ficar preso deliberadamente, né, por conta da vontade do delegado, como existia anteriormente aquela prisão para averiguação, que era o delegado quem decretava, né? Hoje não. Hoje o preso não pode ficar
recluso ali deliberadamente. Precisa o juiz decidir em 24 horas, conforme eu expliquei para vocês. E toda comarca, toda subseção judiciária aí deverá ter um plantão, né, tanto com o juiz quanto com o membro do Ministério Público para que seja apreciado o pedido de prisão temporária. Perfeito? As provas, olha lá, no slide novamente. Provas. O juiz poderá, de ofício, aqui sim, de ofício, tá? Ou a requerimento do Ministério Público e do advogado, determinar que o preso lhe seja apresentado, solicitar informações e esclarecimentos da autoridade policial e submetê-lo a exame de corpo de delito, tá? Então, aqui percebam que não é só a requerimento do Ministério Público, do advogado ou pela representação do delegado. Aqui, de ofício, o juiz pode decretar que o preso lhe seja apresentado, né? E também determinar o exame de corpo de delito. Isso para resguardar a própria integridade física do preso, tá? E mais, efetuada a prisão desse cidadão, né, deverá ser informado a ele os direitos previstos lá no artigo 5º da Constituição Federal, que são aqueles que diz respeito à comunicabilidade com a família e com advogado, perfeito? Então, olha lá, coloquem aí no caderno de vocês, não esqueçam, põe um asterisco que, efetuada a prisão, a autoridade policial informará o preso dos direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. Tá? E aí, vamos falar de hipóteses de decretação, quando se pode decretar a prisão temporária. E temos dois requisitos obrigatórios, quais sejam eles? Olha lá, hipótese de decretação, requisitos obrigatórios. Fundadas razões que justifiquem a prisão temporária. E B, rol taxativo do artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Esses requisitos, doutores e doutoras, são obrigatórios, tá? Então, você tem que ter fundadas razões que justifiquem a prisão temporária, né? Que ela seja extremamente necessária, que não tenha qualquer outra medida que possa ser tomada em substituição à segregação corporal e tem um rol taxativo de crimes onde é permitida a prisão temporária e esse rol está lá no artigo 1º da Lei 7.960 de 89. Então, esses dois requisitos, fundadas razões que justifiquem a prisão temporária e um dos crimes que esteja lá elencado no rol do artigo 1º da lei, são requisitos obrigatórios, tá? Então, agora seguindo, nós temos também os requisitos alternativos. E aí falamos em 3 requisitos alternativos. E eu digo a vocês que você tem que ter os 2 obrigatórios e mais um dos alternativos para que seja decretada a prisão temporária. E olha lá quais sejam. Quando imprescindível para a investigação do inquérito policial. Tá? B, não possuir o réu residência fixa. E C, quando não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, como requisitos alternativos, nós temos imprescindibilidade para a investigação, né, no inquérito policial. Nós temos quando o réu não possuir o residência fixa e quando não fornecer elementos necessários para esclarecimento de sua identidade. Perfeito? Anotem, então, dessa maneira aí no caderno de vocês. E liberdade. A liberdade está aqui, ó. Decorrido o prazo contido no mandado de prisão, a autoridade responsável pela custódia deverá, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em liberdade, salvo se já tiver sido comunicado a prorrogação da prisão temporária ou da decretação da prisão preventiva. Isso quer dizer que, como eu disse antes, a prisão temporária tem prazo certo, 5 dias, podendo, em caso de extrema necessidade, ser prorrogado por mais 5 dias, e no caso dos crimes hediondos ou equiparados, 30 dias prorrogáveis por mais 30. Acabado, findo esse prazo,
o réu deve ser, o acusado, preso ali, né, que ele não é réu ainda, nós estamos falando de inquérito policial, né, ele deve ser imediatamente colocado em liberdade, independentemente de qualquer decisão judicial. O delegado de polícia não precisa aguardar o juiz expedir, mandar alvará de soltura. Ele tem que ser posto em liberdade. E se não o fizer, aí cria um problema danado, porque causa abuso de autoridade e pode configurar, inclusive, crime de abuso de autoridade por parte da autoridade que deveria colocar o réu em liberdade, ok? Tá? Temos as bases legais para fazer o pedido de revogação da prisão temporária. Vamos dar uma olhadinha. Está lá no artigo 316 e no artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então, essa será a fundamentação para que você possa pedir a revogação da prisão temporária do seu cliente, perfeito? Seguindo a argumentação. E aqui é aquela fase boa, né? Aquela fase que todos nós gostamos, ou seja, as teses, né? O que eu vou discutir lá para colocar o meu cliente fora da prisão, porque afinal de contas é isso que a OAB vai exigir de você. E você precisa, primeiramente, saber se essa prisão é legal ou se ela é ilegal. E como eu disse lá na aula de prisão preventiva, se a prisão for legal, estaremos falando aqui de uma revogação da prisão temporária. E se essa prisão for ilegal, nós falaremos então de relaxamento da prisão temporária. Mas isso não é o suficiente, né? Então vamos lá para o slide para vocês anotarem aí no caderno e terem isso em mãos sempre que precisar fazer o exercício. Olha lá. Argumentação. Tratando-se de prisão legal, e não estão presentes os requisitos da prisão temporária. Nesse caso, a peça profissional deve ser revogação da prisão temporária. Como eu disse a vocês, vocês vão ter que argumentar que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão temporária, né? E sendo assim, uma vez que não estão presentes, você deverá, então, pedir a revogação. Só um minutinho, pessoal, que eu vou acertar a câmera do slide aqui, que eu acho que não está legal. Só um minutinho. Só um minuto. Aí, agora eu acho que ficou perfeita. Vamos ver. Oh, melhorou, né? Então, como eu disse a vocês, olha lá, tratando-se de prisão legal, você deve alegar que não estão presentes os requisitos da prisão temporária. Nesse caso, a peça profissional deve ser revogação, perfeito? E seguindo, em caso de prisão ilegal, demonstrar a ilegalidade, né? Demonstrar a ilegalidade. E, como exemplo aí, né? Decretada de ofício pelo juiz, é uma prisão ilegal, né? Ou crime que não está no rol do artigo 1º, também é ilegal. E, nesse caso, a peça profissional deve ser o relaxamento da prisão temporária, perfeito? A fundamentação disso está lá no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, perfeito? Modelo e estrutura de peça, tá? Como eu disse a vocês, então, nós faremos um modelo aqui, uma estrutura de peça com vocês, para que sirva de modelo aí, para que vocês tenham no caderno. Lembrando que não é uma peça favorita, tá? Mas que pode ser questionado para vocês, então vocês devem ter um modelo aí para fazer. Não esqueçam, doutores e doutoras, de dar uma passada lá na lei, a lei é muito curtinha, tá? Então vocês devem se familiarizar com ela, porque é um assunto que pode cair lá em questões, né? E você não vai ser surpreendido por isso, perfeito? Então, como eu sempre digo a vocês, nós temos 5 pontos principais para fazer a peça, né? Que é o endereçamento, o preâmbulo, dos fatos, do direito e do pedido. Perfeito? Então, vamos ver como ficou esse modelo de peça dessa aula de prisão temporária. Vamos lá. Olha só. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor
juiz de direito da vara, da comarca de Três Pontinhos, né? E aqui percebam que eu falo, excelentíssimo senhor, doutor juiz de direito, e isso com um propósito, né? Porque a prisão temporária, como dito anteriormente, ela só pode ser decretada na fase de inquérito policial, né? E sendo assim, portanto, você vai sempre estar falando com um juiz de direito, tá? Pode ser um juiz federal? Sim, também pode, mas sempre com o juiz aqui é muito pouco provável que você tenha que falar com o desembargador, o ministro, salvo aqueles casos de prerrogativa de função e essas coisas. Mas vamos aqui no nosso arroz com feijão, né? Tratando de prisão temporária, vamos ter em mente que estamos falando com juiz, perfeito? Seguindo, então, vamos fazer o preâmbulo da nossa peça. Pular mais ou menos 10 linhas, né? De acordo com o tamanho da sua letra, da sua estilo de escrita, né? Então você vai se familiarizando com isso através dos exercícios, mas pular mais ou menos 10 linhas e começar então o seu preâmbulo. E aqui eu fiz um modelinho para vocês, olha só. Nome do preso, anteriormente qualificado nos autos do inquérito policial em epígrafe, por seu advogado ao final firmado, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer a revogação da prisão temporária com fundamento no artigo 316 e 282, parágrafo 5º, ambos do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Percebam, está aqui o preâmbulo de uma forma bem sucinta, bem objetiva, né? E é isso que você deverá fazer na sua prova. Dos fatos. E aqui eu contei uma historinha aí para servir de base para vocês, para que vocês tenham isso como modelo, como já foi dito anteriormente, tá? Isso vocês vão ter que analisar em cada peça processual, cada problema, o que está descrito lá no questionamento que a OAB vai fazer para vocês. Então vamos lá, olha só. Fulano de tal, na data, horário e local descritos no inquérito policial, teria praticado a seguinte conduta criminosa e descrever o que está lá no problema, sem inventar dados. Não esqueçam disso, é muito importante, tá? Vamos lá. O delegado que preside o respectivo inquérito representou ao douto magistrado pela decretação da prisão temporária, com fundamento na necessidade de preservar a investigação criminal, o que foi acatado e expedido o mandado de prisão. Em que pese a decisão de Vossa Excelência, a prisão deve ser revogada, pois ausentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, como se passa a expor. Olhem só, percebam, aqui em 3 parágrafos muito sucintos nós falamos dos fatos. Falamos local, data e horário que o crime teria acontecido e falamos qual foi o crime, né? Por quê? Eu coloquei desse jeito. Porque você pode ter decretado uma prisão temporária para o seu cliente em um dos crimes daqueles que não estão no rol do artigo 1º da lei da prisão temporária. Então, essa prisão seria ilegal. Tá? Então, você no primeiro parágrafo, em 2 linhas, você já descreve local, data, horário e a prática do suposto crime, né? Fala quem que pediu a prisão temporária e se ela, por que ela foi acatada, por que ela foi deferida pelo magistrado. E depois você fecha esse raciocínio dizendo que, em que pese o entendimento do douto magistrado naquele momento, né, na verdade, não levou em consideração algumas situações que ensejariam com certeza a liberdade do cliente. Aí você vai discutir isso no direito, percebam? Então vamos lá para ver a parte do direito como que fica. Olha só, do direito. Com efeito, não existem fundadas razões para a decretação, tendo em vista que, embora o suposto crime praticado esteja elencado no rol do artigo 1º da Lei 7.960 de 89, é certo que o réu não prejudica a investigação, se não vejamos, né? E aqui, como eu disse a vocês, é um modelo, né? Então eu trouxe à baila aqui como se o crime que ele estivesse sendo acusado
esteja lá no rol do artigo 1º, tá? Mas ainda assim não seria o caso de decretação da prisão temporária. Vamos seguindo então, olha lá. Compareceu espontaneamente quando convidado a prestar esclarecimentos na delegacia. Se tiver descrito no problema isso, tá, doutores? Insisto com vocês, isso é um modelo e vocês não podem inventar dados, tá? Então se atentem a isso. Compareceu espontaneamente quando convidado, se estiver descrito no problema. Apresentando comprovante de endereço onde reside, bem como forneceu todos os elementos necessários à sua identificação. Tá? Isso são tudo requisitos que você encontrará com certeza lá na lei, então não se preocupem em decorar nada disso. Ademais, se comprometeu a comparecer para prestar novos esclarecimentos sempre que intimado, se estiver no problema também, tá? Repito, não inventem dados, só façam do problema a sua argumentação, mas não pode inventar. Ainda, importante salientar que em favor do preso aqui, né, faltou, vige o princípio da presunção da inocência, descrito no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Então, na hora que vocês anotarem aí, coloquem aí, vige em favor do preso, né, e o princípio da presunção de inocência, não do, aqui como ficou no texto, perfeito? Portanto, ausentes os pressupostos da prisão temporária, que deve ser revogada como medida de justiça. Então, percebam aqui, que em 4 parágrafos de 2 linhas cada um você conseguiu fazer toda a argumentação da prisão temporária. Agora, eu chamo a atenção de vocês para um outro questionamento aqui. Como eu sempre digo, nós temos sempre na nossa peça uma tese de mérito, né, muito forte. E temos também aquelas teses subsidiárias. E aqui, a nossa tese principal, a nossa tese de mérito, é colocar o nosso cliente em liberdade plena, sem qualquer restrição. E é isso que você vai pedir para o juiz, que ele coloque seu cliente em liberdade plena, sem qualquer restrição, porque não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão temporária. Tá? Então, essa é a tese de mérito, a tese principal. Entretanto, nós temos também teses subsidiárias, que podemos pedir para o juiz. Né? E isso vai ser pedido também, você vai argumentar e depois vai lá no pedido e vai fazer o pedido. Sempre com aquela correlação que eu falo para vocês. O que você argumentar, você pede. Então, você tem a causa de pedir para o pedido. E nesse caso, nós temos que entender que a prisão é a última ratio, né? É o extremo de tudo. Manter o preso, né? Manter a pessoa custodiada, segregada de sua liberdade, é caso extremo. Sendo possível qualquer outra forma de você garantir aqui a investigação que não seja a prisão, né, a segregação corporal, deve ser aplicada. E para isso nós temos lá o artigo 282, nós temos o 319, nós temos o 320, lá do Código de Processo Penal, que fala de outras medidas cautelares diversas da prisão. Então, esse vai ser o seu pedido subsidiário. Você vai alegar na tese de mérito que você quer a liberdade plena, tá? Liberdade plena, sem qualquer restrição. Entretanto, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em conceder a liberdade plena, tá? Que determine alguma medida cautelar diferente da prisão. Tá? E esse seria, então, o seu pedido subsidiário. Vamos dar uma olhadinha lá no slide, como que fica isso? Olha só. Por fim, tendo em vista que a prisão tem que ser considerada como última ratio e fazer referência aos artigos 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal, existem medidas eficazes, diferente da segregação corporal, para garantir a investigação no respectivo inquérito policial. Tá? Então, aqui, você vai citar lá o artigo 282, vai citar o 319, 319, 320, né?
como argumentação, que você tem outros meios para garantir aquela investigação que não seja a segregação corporal, ou seja, a prisão daquela pessoa que está reclusa ali, detida, presa na delegacia. Perfeito? Então vamos lá ver como ficou o pedido agora. No pedido, então no pedido, olha só, diante do exposto, vem requerer a Vossa Excelência a revogação da prisão temporária decretada, a fim de que possa permanecer em liberdade durante a investigação do crime em referência, com a expedição do respectivo alvará de soltura. Toda vez, doutores e doutoras, que o seu cliente estiver preso e você fizer um pedido de liberdade, você necessariamente deve pedir a expedição do alvará de soltura. Isso é muito importante e isso vale ponto lá na hora da correção da prova, perfeito? Então, seguindo aí, no pedido, nós temos lá ainda, ó, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em conceder a liberdade plena, requer subsidiariamente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão como medida de justiça. Olha só, percebam que nós dividimos o nosso pedido, então, né, falamos em uma tese principal de mérito, onde você quer a liberdade plena, e falamos assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência em conceder a liberdade plena, né, como tese subsidiária, você está ganhando pontos aí, né? E você vai pedir, então, que seja aplicada outra medida cautelar diversa da prisão, perfeito? E aí, o nosso clássico fechamento, né? Termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB, 3 pontinhos, tá? E aqui, só mais uma observação para vocês. Como eu disse na aula de revogação da prisão preventiva, aqui da mesma sorte. E como eu já disse nessa aula também, que sendo caso de prisão temporária legal, devidamente fundamentada, a peça que deverá ser proposta é a revogação da prisão temporária. Entretanto, se você perceber que a prisão é ilegal, né, que você está diante de uma decretação de prisão temporária de um crime, por exemplo, como um furto, que não está elencado lá no rol taxativo do artigo 1º da lei da prisão temporária, né? Ou que o juiz tenha decretado essa prisão de ofício, ou que tenha expirado prazo para ele sair e o delegado de polícia não o colocou em liberdade, você estará então diante de uma prisão ilegal, perfeito? Estando diante de uma situação de prisão temporária ilegal, a peça que deverá ser proposta, então, é o relaxamento da prisão temporária com base no artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal. Olha lá como fica, ó. Não esquecer que, em caso de prisão ilegal, o pedido deve ser relaxamento da prisão temporária. Base legal é o artigo 5º, inciso 65 da Constituição Federal, que diz assim, ó, a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Perfeito? Então, vejam só, um assunto um tanto quanto sucinto, né, mas muito importante, que pode ser cobrado de vocês, acredito eu que não como uma peça principal, mas em questões corriqueiramente a OAB vai cobrar do candidato essa matéria. E vai dizer lá que ele foi preso temporariamente, vai descrever o crime e vai caber a você responder tanto na questão de direito material, quanto na questão de direito processual, os casos pertinentes aí, como eu disse a vocês, decretação por conta de um crime que não está elencado no rol do artigo 1º, ou, por exemplo, aí, uma decretação de ofício pelo juiz. Então, está aí feitas as considerações da prisão temporária. Na próxima aula, nós voltamos com aquele tipo de aula anterior, fazendo o problema, né? Vocês resolvem, marquem o tempo, façam na folha de prova e a gente faz a correção e as considerações acerca de cada tema proposto e faremos também uma aula só de questões, porque tem grande importância também, sabedores vocês que são,
que só a peça principal, mesmo que você alcance a nota máxima, não lhe dará a aprovação. Mas isso, no decorrer do curso, nós vamos conseguir superar todas as etapas e vocês vão estar devidamente preparados para a prova, tá bom? Até a próxima e eu conto com a presença de todos vocês aqui novamente. Até mais!